Olá pessoal, bom dia! Vamos começar a aula de hoje então corrigindo a tarefa que eu deixei para vocês fazerem na aula passada, tá bom? Então lá na página 371, o exercício 1 fala o seguinte: quantos cubinhos do material dourado, cujas arestas medem 1 cm, cabem em uma caixa cúbica com um volume interno de 8 metros cúbicos? Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar se essa caixa tivesse 1 metro cúbico. Então 1 metro cúbico ela vai ter 1 por 1 por 1, certo? Em 1 metro vai caber quantos, vamos pensar em 1 metro em linha reta, vai caber quantos cubinhos de 1 centímetro? Vão caber 100, não é? Então para eu saber quantos cubinhos de 1 centímetro vai caber em uma caixa, né, cúbica, a gente vai fazer 100 vezes 100 vezes 100, ou 100 ao cubo, né? Então a gente vai fazer assim, ó. 100 ao cubo é igual a 100 vezes 100 vezes 100. É fácil multiplicar isso porque é só a gente contar o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vão ter 6 zeros. Então, em uma caixa com 1 metro cúbico, vai caber 1 milhão de cubinhos, tá? Só que a gente quer uma caixa com 8 metros cúbicos. Então, numa caixa com 8 metros cúbicos, é só a gente fazer 8 vezes 1 milhão, certo? E quanto que é 8 vezes 1 milhão? 8 milhões, né? Ok? Então, essa aqui é a resposta. Então, ele pergunta, né, quantos cubinhos do material dourado vão caber? Então, 8 milhões de cubinhos. Tá bom? A número 2, ela fala o seguinte: um baú com formato de paralelepípedo tem dimensões 1 metro, 2 metros e 2 metros. Quantas caixas cúbicas com arestas medindo 25 centímetros cabem nesse baú? Então pense que esse baú tem uma dimensão que mede 1 metro, outra 1 metro e outra 1 metro. Na dimensão que cabe 1 metro, vamos pensar assim, ó, numa linha de 1 metro, quantas caixinhas de 25 centímetros vão caber? 1 metro não tem 100 centímetros? Se eu fizer 100 dividido por 25, vai dar 4, né? Ó, eu vou pôr uma caixinha 25, 50, 75, 100. Então, vão caber 4 caixinhas. Então, em 1 metro, vai caber 4. Em 2 metros, vai caber quanto? 8, não é? Então, uma dimensão mede 1 metro, que vai caber 4. A outra dimensão mede 2 metros, que cabe 8. E a terceira dimensão também mede 2 metros, então também vai caber 8. Então, agora é só a gente fazer 4 vezes 8 vezes 8. Aí a gente vai saber quanto que vai caber na caixa inteira. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 8, quanto que é? 8 vezes 2, 16 foi 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Então, vão caber 256. Quantas caixas cúbicas? Então, 256 caixas. Certo? Muito bem. Agora, eu vou apagar aqui para colocar número 3, tá? Porque ela é grande, então eu vou colocar número 3 aqui. Então, vocês corrijam aí enquanto eu ponho a número 3. Então, a número 3, ele fala o seguinte: complete as lacunas fazendo as conversões indicadas. Se vocês não se lembram como que faz as conversões, por qual número vai multiplicar, vocês podem ir naquele exercício que a gente fez na aula passada, tá? Se eu não me engano, número 4. Acho que era o número 4. Número 3, não sei. Era o número 4. Que daí ele mostra por quanto que multiplica, tá? Que a gente fez lá. Então vamos lá. 50 metros cúbicos equivale a quantos decímetros cúbicos? Então, de metros para decímetros, a gente multiplica por 1000. Então, 50 vezes 1000 dá 50.000. Agora, 50 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, metros cúbicos para centímetros cúbicos, a gente multiplica por 1 milhão. Então, 50 vezes 1 milhão dá 50 milhões. 50 metros cúbicos agora para milímetros cúbicos. Então, de metros para milímetros cúbicos, multiplica por 1 bilhão. Então, aqui vai ficar 50 bilhões. Bilhões é 9 zeros, tá, gente? E mais um zero do 50, né? Então, vamos ficar com 10 zeros. 27 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, multiplica por 1000. Então, 27 vezes 1000 vai dar 27.000.
0,78 centímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Centímetros para milímetros, a gente multiplica por 1000. Então aqui, ó, como que a gente multiplica 0,78 por 1000? O 1000 não tem 3 zeros, então a gente vai dar 3 casas com a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3. Então eu vou ter que colocar um zero aqui, ó. A vírgula não estava aqui, ó. 1, 2, 3. Aí ficaria vírgula zero, mas a gente não precisa colocar, né? Quando é zero ali na direita. Centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. A gente multiplica por 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é a mesma coisa que dividir por 1000. E quando a gente divide por 1000, a gente volta. Em vez de andar para a direita, a gente vai andar para a esquerda com as casas da vírgula, tá? Então a vírgula não tá aqui, o 1000 não tem 3 zeros, então a gente vai dar 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 0,673, ó. A vírgula tava aqui, 1, 2, 3. Ela veio pra cá, tá? Centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente multiplica por 1 sobre 1 milhão. Então, é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. E dividir por 1 milhão, ó, o 1 milhão não tem 6 zeros, então a gente vai dar 6 casas com a vírgula. A vírgula tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter que andar mais uma, então eu vou ter que colocar mais um zero aqui, tá? Aí aqui eu poderia colocar tudo esses zeros, mas eu não preciso, tá? Então olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então vai ficar 0,034. E milímetros cúbicos para decímetros cúbicos, também a gente divide, multiplica por 1 sobre 1 milhão ou divide por 1 milhão, tá? Então a vírgula tá aqui, a gente vai dar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 1,400 mil. 1,400 mil é a mesma coisa que 4, tá? 1,4, a gente não precisa colocar os zeros, tá? Então vai dar 1,4 decímetros cúbicos, ok? Foi só isso que eu deixei pra vocês fazerem em casa, tá? Então agora vamos voltar lá no nosso conteúdo. Vou apagar aqui. Escrevam aí no caderno de vocês a data de hoje, 20/8, e coloca relação entre volume e capacidade. Ele fala o seguinte pra gente. Considere os dois recipientes cúbicos a seguir. As paredes e a base do recipiente A são bem grossas e sua cavidade interna, onde são colocados os líquidos, também tem formato de cubo. Já as paredes do recipiente B são finas, são tão finas que sua espessura pode ser desprezada. Então ele tem ali desenhado na apostila 2 cubos. Um tem a bordinha mais grossa e o outro é fininha. Eu não ia conseguir desenhar aqui pra vocês, vocês podem dar uma olhada na apostila, mas eu trouxe isso aqui pra vocês, ó. O meu não é um cubo, seria um paralelepípedo, tá vendo, ó? Porque esse lado é diferente desse, né, que é diferente desse. Então, eu tenho aqui um paralelepípedo. O que ele tá falando pra gente? Que a espessura, então, olha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma espessura aqui, ó? Se eu for medir, não vai chegar a dar 1 centímetro, talvez dê uns meio centímetros, alguma coisa assim. O meu é bem fininho. Mas tá vendo que ele tem uma espessura? Então, se eu não tivesse, se isso aqui fosse bem fininho assim, não tivesse essa espessura, e eu fosse colocar água aqui dentro, ia dar uma quantidade de centímetros cúbicos aqui na minha água. Com essa espessura, quanto mais grossa a minha espessura, menos água vai caber, não é? Ó? Vamos supor que tivesse uma borda assim, ó, desse tamanho aqui. Ia caber menos água ali dentro, não ia? Então é isso que ele está falando pra gente. Então, ó, a gente tem um cubo, 2 cubos, e um tem uma espessura de 1 centímetro e o outro não tem espessura nenhuma, tá? Então vamos resolvendo aqui os exercícios pra gente ver o que ele vai falar pra gente. Ó, número 1. Qual é o volume de um cubo de aresta medindo 10 centímetros? Então como que a gente calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo é igual a aresta elevado ao cubo. Se é 10 centímetros, então vai ser 10 ao cubo. A gente aprendeu que quando a gente tem o 10, é só a gente acrescentar o zero aqui, né, da potência. Então, ó, tem 3, então a gente vai colocar 3. Então, o volume é 1000 centímetros cúbicos, ok? Número 2. Qual é a medida das arestas do cubo que representa a cavidade interna é ótimo, né? Interna do recipiente A. Explique o seu raciocínio. Então, no recipiente A, ele está falando que as arestas,
a espessura é de 1 centímetro, não é? Então ele pergunta qual é a medida das arestas do cubo que representa a cavidade interna. Então ele tem 1 centímetro aqui, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Então ele vai acabar perdendo 2 centímetros, tá? Porque ele fala que ele tem 10 centímetros, só que a gente vai tirar um de cada lado. Então vai perder. Então 10 menos 1, vai ficar 10 menos 2, né? Então 10 menos 2, ele vai ter 8 centímetros de aresta. Depois que acabar a aula, vocês olham lá na página 363 e vocês olham aquele cubo lá para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas é a mesma coisa que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, qual que é a medida da minha aresta? Então ele vai estar tirando 1 centímetro daqui e 1 centímetro daqui, 1 centímetro daqui e 1 daqui, tá? Então de cada lado ele tira 2 centímetros, tá bom? Número 3. É a 3 agora? É, né? Qual é a espessura da base do recipiente A? Quando a gente fala do recipiente A, é esse que tem uma espessura, tá? Qual que é a espessura da base? Então, a espessura da base é a da aresta lá que a gente tá falando, tá? Então, a gente não tirou 2? Então, a gente tá falando dessa aresta com 2 centímetros? Então, a espessura da base é 2 centímetros. Ok? Número 4. Calcule o volume da cavidade interna do recipiente A. Então, a gente viu que ele tem espessura com 2 centímetros. Então, as arestas dele ficou quantos centímetros que a gente viu? 8 centímetros. Então, qual que vai ser o volume? O volume vai ser a aresta ao cubo. A aresta não é 8? Então, 8 ao cubo. Vai ficar 8 vezes 8 vezes 8, certo? 8 vezes 8, 64. Quanto que é 64 vezes 8? Vou fazer aqui, ó. 8 vezes 4, 32. Foi 3. 8 vezes 6, 48. Mais 3, 51. Então, deu 512 centímetros cúbicos. Certo? Se enchermos totalmente o recipiente A com água, sem que ele transborde, qual será o volume ocupado pelo líquido? Então, ó, o volume dele é 512 centímetros cúbicos, então o volume ocupado pelo líquido será 512 centímetros cúbicos. A número 6, se enchermos totalmente o recipiente B com água, sem que ele transborde, qual será o volume ocupado pelo líquido? Onde que está o volume do recipiente B? É o primeiro, se eu não me engano, né? Vamos ler lá a primeira de novo. Qual o volume de um cubo de aresta medindo 10, que é o B? É 1000 centímetros cúbicos. Então, aqui no número 6, se enchermos totalmente, então a gente vai conseguir colocar, vou por aqui, ó, 1000 centímetros cúbicos, tá? Desse líquido aí, que a gente não sabe qual que é, né? Então, aqui ele fala pra gente, de olho na capacidade. A capacidade de um recipiente é a grandeza relacionada ao seu espaço interior, o qual pode ser preenchido com algum líquido. Esse espaço pode ser menor do que o volume do sólido correspondente ao formato do recipiente, como no caso do recipiente A, ou igual, como no caso do recipiente B. Uma vez que é possível comparar as duas grandezas, podemos medir a capacidade usando unidades de volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos e etc. Podemos medir, e também costumamos medir o volume de um sólido usando unidade de capacidade, como por exemplo o litro e o mililitro, tá? Então ele está falando isso pra gente, que o que a gente acha do volume aqui, de dentro do nosso cubo, paralelepípedo, nosso recipiente, é a quantidade de líquido que a gente consegue colocar lá dentro. Então a gente tem que lembrar que quando tem essas bordinhas, quando tem bordinha, a gente tem que desconsiderar assim, a gente tem que considerar a bordinha, né, pra gente poder tirar ela do nosso volume, tá? Então se a gente tem uma borda com 2 centímetros, a gente tem que tirar esse valor da aresta, tá? Porque senão não vai dar certo, ok? Aí ele dá uma tabelinha pra gente, na número 7, fala assim: com base em seus cálculos nas definições acima, complete a tabela. Eu vou fazer ela aqui pra gente. Deixa eu apagar aqui.
Então, a número 7, ela dá essa tabelinha pra gente. Com base em seus cálculos nas definições acima, complete a tabela. Então, o recipiente A, qual que foi o volume dele em metros cúbicos? Em centímetros cúbicos, desculpa. Então, o recipiente A, o volume dele foi 1000 centímetros cúbicos. Porque ele não tinha 10 centímetros de aresta? Então, o volume dele é 1000 centímetros cúbicos, né? A gente fez 10 vezes 10 vezes 10. E o recipiente B, a mesma coisa, né? O que aconteceu? Que quando a gente foi calcular a capacidade, isso mudou. Por que mudou? Porque no recipiente A, ele tinha uma bordinha. E a gente teve que desconsiderar aquela bordinha para a gente saber quanto líquido a gente conseguia colocar lá dentro. E quando a gente fez isso, a gente descobriu que a capacidade dele era 212, certo? E no recipiente B, continuou sendo os 1000. Lembram quando a gente fez lá? Lá na número 1 a gente calculou o volume, na número 4, 5 e 6 a gente fez então a capacidade, certo? Então a capacidade aqui continua sendo 1000 centímetros cúbicos, né? Ok? Então é isso que acontece quando a gente tem uma bordinha ali. O volume continua sendo o mesmo, só que a capacidade ela se altera, tá? Daí ele dá pra gente, na próxima página, um pontilhadinho ali azul que fala o seguinte: volume e os estados físicos da matéria. Aí ele fala que quando a gente estuda ciências, a gente aprende os 3 diferentes estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E com esses estados físicos, como que eles vão se relacionar com o volume? Então, aí ele dá alguns exemplos. Um sólido, como um cubo de madeira, por exemplo, não terá seu volume nem seu formato alterado, independente do recipiente que ele for colocado. Então, se eu pegar um sólido de madeira e colocar no recipiente, vai continuar sendo um sólido de madeira, vai continuar sendo. Aonde eu colocar esse sólido de madeira, ele vai continuar sendo um sólido de madeira. Já um líquido, ele assume um formato em cada coisa que eu coloco. Por exemplo, se eu colocar um líquido aqui dentro, ele vai se espalhar aqui dentro. Se eu colocar ele numa garrafa, ele vai se espalhar na garrafa. Só que acontece, o formato ali vai mudar, mas o volume vai mudar? Não vai. O volume que eu colocar aqui dentro vai ser o mesmo. Se eu colocar numa garrafa vai ser o mesmo, tá? Se eu pôr a mesma quantidade, o volume vai ser o mesmo. E aí, no caso de um gás, porém, o volume depende do recipiente onde ele está. Imagine, por exemplo, uma bexiga cheia de gás colocada em um recipiente cúbico. O volume do gás será igual ao volume da bexiga. Se a bexiga estourar, então o gás ele sofrerá uma expansão, passando a ter o volume igual ao do recipiente, tá? Então, por esse motivo, ao falar de capacidade de um recipiente, sempre pensamos numa ligação que assume o formato do recipiente, mas mantém o mesmo volume, tá? Então, o volume ele é o mesmo. O que vai mudar será a capacidade disso que a gente está falando. Aí o exercício número 2, ele fala assim: a gasolina usada como combustível para automóveis é vendida por litro. Já frutas, como as maçãs, são vendidas por quilo. Explica o porquê dessa diferença. Então, por que a gasolina é vendida por litro e a maçã é vendida por quilo? Por quê? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Como a gasolina ela é um líquido, é fácil medir seu volume, que pode ser expresso usando uma unidade de capacidade, que é o litro. Já as maçãs, elas são sólidas, sendo mais fácil medir sua capacidade em quilo. Então, quando a gente fala de um líquido, como a gasolina, por exemplo, é mais fácil a gente consegue medir o seu volume, né? Então, a gente consegue bem facilmente, né? Calcular os litros, né? Então, o volume dela. Agora, a maçã é um sólido, então é muito mais fácil a gente pesar um sólido do que a gente medir por um volume, tá? Então, escrevam isso aí. Coloca aí exercício 2 e escreva isso, ok? E aí eu vou apagar pra gente fazer o teste número 2. Então, ali, na número 2 do teste, ele fala o seguinte: a embalagem de um suco tem o formato de um paralelepípedo, com dimensões indicadas na figura. Então, ó, tem 6 centímetros aqui, 8,5 centímetros aqui e 20 centímetros ali.
De acordo com o fabricante, a caixa contém exatamente 100 centímetros cúbicos de suco. Desprezando a espessura do material que compõe a caixa, é correto afirmar que o suco ocupa da capacidade total da caixa cerca de 90%, 92%, 95% ou 98%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume dessa caixa, certo? Então, o volume é igual a 6 vezes 8,5 vezes 20. Eu vou começar multiplicando o 6 pelo 20, tá? 6 vezes 20, 6 vezes 2, 12, vezes 0, 0. Agora eu vou multiplicar por 8,5. Então, vamos lá? 120 vezes 8,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, foi 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Vou colocar um 0 aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, foi 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então, 0, 0, 6 mais 6, 12, foi 1, 9 mais 1, 10. Uma casa depois da vírgula, então vai ficar 1020. Então, o volume dessa caixa é 1020 centímetros cúbicos, certo? Aí, ele está falando que de líquido ela tem, de suco, né? 1000 centímetros cúbicos. Aí ele quer saber a porcentagem que é ocupada da caixa. Então é só a gente pegar a quantidade de suco que tem nela, que é 1000, e dividir por 1020. Quanto que vai dar essa divisão? A gente pode simplificar o 0 com o 0, vai ficar 100 dividido por 102. Vou fazer aqui, 100 dividido por 102. 100 dá para dividir por 102? Não, né? Vou ter que colocar um 0 e uma vírgula. Aí vai ficar 1000 dividido por 102. Vai dar por 9. 9 vezes 2, 18, foi 1. 9 vezes 0, 0 mais 1, 1. 9 vezes 1, 9. 0 não dá para tirar, vai ficar 10. 10 menos 8, 2. Aqui fica 9, vai ficar 8. Aqui 9, 0 e 0. Então deu 82. Vou acrescentar um 0 aqui. Aí vai dar por 8. 8 vezes 2, 16, foi 1. 8 vezes 0, 0 mais 1, 1. 8 vezes 1, 8. Aí vai sobrar 4. E assim vai indo, tá? Então, deu 0,98. Só que a gente quer em porcentagem, não quer? Então, a gente vai pegar esse 0,98 e a gente vai multiplicar por 100. Então, a gente vai dar duas casas com a vírgula, né? Então, vai dar 98%, que é a letra D. Ok? Então, finalizamos aí, tá? Esse aí é o teste número 1. Número 2. Certinho? E é isso por hoje, tá, gente? Aí eu vou deixar pra vocês fazerem na casa de vocês a questão número 4 e a questão número 5, que tá na página 372. Presta atenção que a número 4, ela vai pedir pra você calcular a capacidade e não o volume, tá? E já a número 5 vai pedir cálculo de volume mesmo, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Tenham um ótimo dia. Lembrem que amanhã tem aula, tá? Amanhã, sexta-feira, eu mandei no grupo pra vocês que a gente vai ter aula também, tá? Então amanhã a gente continua aí com as nossas aulas, ok? Tenham um ótimo dia e até amanhã.